Vamos começando então falando sobre a morte de uma menina de apenas 8 anos em Brasília, após inalar desodorante em um desafio nas redes sociais, internet. Reacendeu o alerta sobre os perigos do ambiente digital, especialmente para crianças e adolescentes. Muitos conteúdos escondem sérios riscos à saúde física e mental. Por isso, os pais e responsáveis devem estar atentos e ter cuidados aí redobrados com os pequenos jovens. É fundamental dialogar e acompanhar de perto o que crianças e adolescentes estão consumindo na internet. Para falar sobre esse assunto, da quarta-feira, entrevista ao vivo, o repórter Eduardo Dias conversa agora, ao vivaço, com a psicóloga Aline Hessel. Hoje, a editora-chefe é a nossa querida Titina Cardoso. Bacana essa matéria aí, viu, Titina? Eduardo Dias e Aline Hessel, o que os jovens têm consumido na internet? Uma excelente entrevista nessa quarta-feira cinzenta aqui no Espírito Santo, meu irmão. Heitorino, bom dia para você, bom dia para quem acompanha o nosso jornal. Como você disse, aqui ao meu lado, psicóloga Aline Hessel, vai conversar com a gente sobre esse tema muito sensível, muito importante, né, doutora? Que é a presença das crianças nas redes sociais, como que as famílias devem lidar com esse problema. Primeiro de tudo, doutora, bom dia, Torino também te desejou bom dia. Como vocês, como especialistas, observam esse tema? É um problema? É preocupante? Bom dia a todos. Realmente é um problema e é importante a gente olhar para esse problema de uma maneira global. Muitas vezes, as situações elas trazem como uma responsabilização dos pais, mas a gente precisa olhar para essa questão de uma forma mais genérica, de uma forma mais global. Sim, tem a responsabilidade dos pais, como os pais podem colocar as regras, delimitar limites e uma série de questões, mas a gente também precisa olhar para uma sociedade, a responsabilidade disso envolve toda a sociedade. Então, qual que é a responsabilidade do Estado em regulamentar, em tentar de alguma forma criar amparo para essas famílias, porque hoje a gente tem famílias e pais que têm uma necessidade de trabalhar 8, 9, 10 horas por dia e escolas que têm apenas 5, 4 horas de espaço para essas crianças. E esse outro horário? Aonde essas crianças estão? Muitas vezes as telas se tornam sim a babá dessas crianças como uma ajuda para esses pais poderem trabalhar, poderem produzir. Então, a gente precisa ter um olhar crítico para essa situação e não apenas para os pais. Os pais têm suas responsabilidades, sim, mas também como um todo, como a nossa sociedade tem amparado essas famílias, tem proporcionado para essas crianças outros espaços fora da tela. E, geralmente, doutora, no dia a dia de vocês, nas consultas, na experiência, como que vocês têm observado? Esse problema tem aumentado? Pais, familiares relatando que estão com dificuldade de lidar com essa questão do uso de telas, a internet por parte das crianças? Com certeza. A gente tem uma geração aí pós-telas que a gente não sabia essas consequências, né? Então, tem uma série de jovens que estão agora na faculdade, mais ou menos, que dá aí a idade, né, que as telas chegaram, que são jovens que não estão conseguindo assistir filmes. Porque o filme tem um tempo prolongado e para se chegar até o fim da história é muito tempo para esperar. Jovens que não conseguem ler livros porque a ideia da imaginação, do tempo de aguardo para aquilo é muito longo. Só que a vida lá fora exige essa paciência, exige essa tolerância, exige, né, uma série de aprendizados que a gente tem fora das telas que esses jovens não estão tendo acesso, eles não estão aprendendo, estão chegando muito falhos emocionalmente, tecnicamente, cognitivamente. Então, a gente tem visto grandes desafios com esses jovens e estamos tentando mudar isso para as próximas gerações, como, por exemplo, essa regra hoje das escolas não permitirem o uso do celular. Por exemplo, para uma criança, para um adolescente ter um celular, ter um tablet, tem uma idade aproximada, uma idade ideal ou um tempo aproximado de uso por dia? Olha, isso não tem uma unanimidade, não tem um lugar escrito, pesquisas que falem, olha, tanto tempo é saudável, tanto tempo não é saudável. Eu daria o exemplo do álcool. Hoje a gente já sabe que álcool não tem dose segura. Qualquer dose é prejudicial. Então, aos meus olhos, né, aos olhos dos especialistas, as telas, de uma maneira geral, são
prejudiciais. Mas a gente precisa diferenciar o uso dessas telas, né? Não tem como a gente abominar as telas e não vamos mais usar as telas. Não é isso. Existem telas e existem redes sociais. E é importante a gente diferenciar isso. A pessoa pode estar fazendo uso da tela para estudar, para aprender, para ver um filme, para até mesmo usar um jogo onde interage socialmente, onde desenvolve habilidades. É muito diferente de você fazer uso simplesmente das redes sociais. Aqueles vídeos curtos que você não tem zero produtividade, zero desenvolvimento cognitivo. Então, o que a gente fala é: cuidado com o uso dessa tela. Você pode usar tela, as crianças podem usar tela, mas assim, redes sociais eu abominaria de todos os tipos, pelo menos o que a gente tem falado por aí, aos 16 anos. A senhora falou sobre a importância do papel do Estado em relação aos pais dentro de casa. Para o menor de idade, por exemplo, é ter acesso total às redes sociais, ver o que elas estão assistindo, o que elas estão, com quem elas estão conversando. Eu acho que, antes de mais nada, o máximo possível você adiar o dar o celular. Porque a tela da televisão, ou mesmo no computador, a gente ainda escuta, a gente ainda tem um acesso. O celular celular e fone de ouvido se tornam ferramentas onde a criança se isola e a gente não tem mais acesso ao que ela está consumindo. E a partir do momento que as crianças usam tela, é responsabilidade dos pais saberem o que está sendo consumido naquela tela. O que está sendo usado, para onde está sendo... E isso tem hoje aplicativos, da mesma forma que a tecnologia é usada para o ruim, é usada para o bom. Tem como a gente acessar isso. Então, fazer o controle disso, rigoroso, do tempo que está sendo usado e o que está sendo consumido. Uma coisa é a criança assistir um filme, uma coisa é a criança querer entrar num jogo com contato com pessoas que a gente não conhece e na internet e ter diálogos e instruções, como o caso que a gente viu, perigosos. A senhora falou sobre responsabilidade. Muitas vezes a gente foca no caso das crianças que morrem, esse caso que a gente mostrou, dessa criança de 8 anos que morreu nesse desafio. Muitas vezes, menores de idade fomentam também esse tipo de crime, estimulam esse tipo de crime, e quem pode responder são os pais responsáveis, né? Exatamente. Isso é uma conscientização muito importante. O menor de idade, quem vai ser responsabilizado são os pais. Então, é importante os pais terem essa consciência com relação às atitudes dos filhos, né? E aí entender aonde entra essa postura, muitas vezes, das crianças de estarem instigando, incentivando ou entrando em situações que não são condizentes com a idade. Então, por isso que a internet é um mundo hoje aberto, que a gente tem que ter o cuidado, sim, e as restrições com relação a tempo, horário e atenção aos comportamentos das crianças. Crianças com autoestima muito baixa, que sofrem muitas vezes com exclusão na escola. Isso tem que ser trabalhado. Olha como é amplo, né? Não é só o tempo de tela em si. Então, a gente tem que trabalhar com a exclusão na escola, com a inclusão. A gente tem que trabalhar a autoestima das crianças e o tempo de tela. Nas escolas também, é uma mudança que professores, diretores, coordenadores também precisam estar atentos se os alunos estão usando indevidamente o celular? Exatamente. A restrição do celular nas escolas já foi um grande passo, mas não basta. Aí a gente está lidando só com a ponta. As crianças que sofrem bullying ou que causam bullying, o cyberbullying, né, na internet, são crianças que estão apresentando ali algum déficit, alguma questão emocional, e isso precisa ser olhado. O bullying sempre aconteceu nas escolas, então a gente não pode ignorar isso. Por que que acontece? Como acontece? E precisamos instruir crianças, pais e a comunidade escolar como um todo. Instruir os professores em como lidar, instruir os pais como lidarem, e isso precisa ser constante. Uma escola fazer uma palestra não basta. Isso precisa ser um trabalho constante, diário, de formação de todas essas pessoas envolvidas. Recentemente teve uma série de muito sucesso lançada, Adolescência, que trata diretamente sobre isso, nessa questão do bullying, o uso do celular, os códigos ali entre os adolescentes. Para você ver como existe um mundo fora do que os pais percebem. Após essa série, inclusive, eu fui pesquisar na internet, ela dá umas dicas, né? E existem redes sociais próprias para bullying aqui no nosso estado, inclusive, de escolas particulares aqui do estado. Então, pais, isso não acontece lá fora, isso está acontecendo aqui. Então, a gente precisa ter um olhar para isso, um olhar crítico para isso e uma atuação para isso. Não basta só refletir, a gente precisa atuar para intervir e eliminar esse tipo de ação na nossa sociedade. Doutora, agora encaminhando para o final, qual a recomendação se o pai nota que o filho está com algum comportamento em relação a procurar um psicólogo, procurar um especialista? Qual a recomendação para as famílias?
Não achar que isso está muito distante, porque não está. Isso está acontecendo aqui e tem piorado cada vez mais em toda a sociedade. É importante ter essa atenção com relação à restrição do celular e, ao perceber qualquer alteração, qualquer mudança com a criança, os pais precisam perder o preconceito em procurar ajuda. A gente não precisa esperar o caldo entornar para procurar ajuda. Vamos trabalhar preventivamente. Se você vê que seu filho não tem uma autoestima muito boa, vamos procurar um profissional. Se você não sabe como lidar com essa situação, procura um profissional. A gente pode buscar ferramentas e estratégias para as famílias como um todo, para prevenir situações drásticas, como foi o caso dessa menina. Certo, doutora, muito obrigado por falar com a gente ao vivo, mais uma vez aqui no nosso Jornal na Cidade. Tá, então, Torino, reforçando, psicóloga Aline Hessel, falando com a gente sobre esse tema muito importante, muito sensível, que é o uso da internet por parte das crianças, o uso muitas vezes descontrolado, que acaba expondo essas crianças e adolescentes a conteúdos impróprios, enfim, um problema que realmente tem afetado todo o mundo, Torino, e gerado muitos problemas.